Senhor, nós queremos te agradecer por essa manhã, Senhor, pela oportunidade de meditar sobre a tua palavra. Te agradeço pela companhia dos meus irmãos, através dessa ferramenta que é a internet, Senhor, que permite estarmos juntos, ainda que distantes. Que esse tempo seja um tempo agradável, Senhor, que todos possamos desfrutar da tua palavra e de crescimento no conhecimento do teu reino, Pai. Em nome de Jesus. Amém? Então, começando aqui na semana passada, vou retomar rapidamente, colocar para vocês como foi fazer uma passagem rapidinha do que a gente fez na semana passada, e a gente dá início, então, a gente continua em diante do onde a gente parou. Então, o tema nosso aqui são os heróis desconhecidos da Bíblia, né? Na semana passada eu passei para vocês o que a gente ia colocar nas aulas, a bibliografia que a gente está usando, esse livro do Jaime Fernandes Garrido, e nós vamos entrar pelo conceito de herói. Nós falamos um pouquinho do conceito de herói. São figuras que aparecem em todas as culturas que a gente conhece. Você conhece a ideia do herói, ela aparece em todas as culturas, né? Pela definição do dicionário, a gente traz alguns conceitos básicos, né? Os heróis são sempre, nas histórias, são filhos de um deus com uma deusa, ou um semideus, né? Um indivíduo notável, capaz de suportar coisas especiais. Os 4 conceitos mais fundamentais que a gente achou aí na definição do dinossauro no dicionário, são as expressões do herói. Um semideus, um protagonista de uma história, o realizador de grandes feitos, e uma pessoa que provoca admiração e que eventualmente acaba se tornando um ídolo, né? Nós conversamos que nós vamos focar, quando a gente vai entrar aqui no texto bíblico, na ideia do herói como um protagonista da história, né? Obviamente, nós não estamos tratando aqui de semideus, nem de... nós não queremos buscar nas pessoas algum exemplo que chegue no cúmulo da idolatria, né? Mas a gente vai olhar para o herói como sendo aquela pessoa que é o protagonista da história, que é o principal de uma determinada história, e que ele é um realizador de grandes feitos que causa essa admiração, né? Então, a gente passou daí pelos conceitos, a gente deu uma olhada no que é cada um deles, a gente falou um pouco da questão da idolatria, né, de que como o excesso de zelo na observação do exemplo do herói faz ele se tornar um ídolo, né, que a pessoa acaba perdendo a percepção do herói como um ser humano, como uma pessoa, de fato, com erros, defeitos e qualidades tanto boas quanto ruins, né. Passa por uma exaltação. A gente falou um pouquinho do Hércules como sendo a figura central do conceito central de herói, né, na antiga mitologia grega. E a gente vai, no nosso contexto, como eu estou falando, nós vamos focar na figura do herói como sendo o protagonista de uma história. Um protagonista, uma pessoa com grandes feitos, tendo cuidado de entender que ele não vai além da humanidade dele, né? Não é um ser mitológico, nem a gente vai permitir essa admiração extremada para se verter em idolatria. E aí a gente falou de algumas figuras heróicas, né, como o texto de Hebreus 11 mesmo, é tratado muitas vezes, as pessoas falam da galeria de heróis da fé, como pessoas que são, na verdade, protagonistas, realizadores de grandes feitos, que nos servem de exemplo de como procedimento, como a gente vai trabalhar a nossa própria fé. Né? E ele faz uma lista, Hebreus 11 faz a lista aí dos heróis, pessoas conhecidas, né, relevantes no texto bíblico. E aí a gente chega no tema dos heróis desconhecidos, né? Porque se a gente está falando do herói como um protagonista, né, qual o sentido da gente falar um herói que é desconhecido? Se ele não é protagonista, parece um pouco de contrassenso a gente falar num herói que não é protagonista, né? E, na verdade, não. Quando a gente vai na cultura popular, a gente vai ver em diversas histórias que o herói ele sempre é acompanhado por uma figura que serve de contraponto para ele, né? Nós falamos do Rei Arthur, do Lancelot, o
Watson, o próprio Hércules, ele tinha o sobrinho dele que fazia a companhia para ele nas suas viagens e tinha um papel relevante nas lutas e nas histórias, né? E nós, voltando ao texto da Escritura, nós vamos descobrir que existem figuras dentro do texto bíblico que fazem esse tipo de contraponto ao protagonista da história, né? E nós vemos de modo semelhante, nós temos a figura junto à pessoa de Moisés, por exemplo, a gente tem o Josué, a gente tem a dupla aí, Josué e Caleb, juntos, os espias na terra, né? Nós falamos do Arão como sendo um contraponto, uma figura complementar à figura de Moisés, porque o próprio Moisés não se via capaz de cumprir com aquela missão que Deus tinha dado para ele, e Arão vai ser então o seu profeta, ele vai falar em nome de Moisés durante o texto, né? Então, são figuras que andam em companhia do protagonista, que estão junto do protagonista, e que têm relevância na história, né? A gente pode tirar também, do mesmo jeito que a gente olha para a figura do protagonista e tira algumas características, algumas noções de comportamento, de interesse da pessoa, a gente percebe também nesses protagonistas secundários, esses coadjuvantes, características que são importantes para a nossa percepção. Até porque, que eu falava na semana passada, da relação entre o pastor e uma igreja, né? Como esses personagens desconhecidos, na verdade, são a figura da igreja que acompanham aquele que pastoreia, que é o protagonista, né? Então, esses heróis desconhecidos são homens e mulheres que direto ou indiretamente participam dessa história, desses feitos, desses protagonistas principais, e a gente vai dar uma olhada neles para qual é a contribuição deles, como que eles participam, o que eles trazem, né? O que eles têm de acrescentar, o que eles podem acrescentar para a gente na história, tá? Então, a primeira figura que a gente vai trazer desses apoiadores, né, é o Caleb. Quando a figura de Caleb pela primeira vez, em Números, a gente vai dar uma olhada lá no texto de Números, a gente vê a primeira menção à figura do Caleb. Ele é apontado como um dos dois espias que percorreram a terra prometida e, junto com Josué, ele não se amedronta diante das dificuldades para a tomada da terra. Eles são aqueles que permanecem confiantes na palavra de Deus. O texto aí é Números 13, de 2 a 6. Então, o Moisés manda a ordem, né, envia 2 homens que espiem a terra de Canaã, que eu hei de dar aos filhos de Israel, de cada tribo de seus pais. Enviareis um homem, sendo cada qual príncipe entre eles. Da tribo de Judá, o encaminhado foi o Caleb, filho de Jefoné, e da tribo de Efraim, Oséias, filho de Num. Oséias aqui é o Josué. Josué era mais ou menos um apelido desse Oséias, né? Na verdade, é a mesma pessoa. São esses os nomes que Moisés enviou para espiar a terra. A Oséias, filho de Num, Moisés chamou de Josué. O povo, porém, que habita nessa terra é poderoso, e as cidades muito grandes e fortificadas. Também vimos ali os filhos de Anak, que eram os tais os gigantes no Antigo Testamento. Então, Caleb fez o povo, calar o povo perante Moisés e disse: Eia, subamos e possuamos a terra, porque certamente prevalecemos contra ela. A gente conhece esse texto, né? Moisés encaminha os 12 espias. Estes 12 espias observam a terra e as grandes as boas que Deus estava oferecendo para o povo, né, da terra ia ser tomada, e o povo se amedronta diante desses gigantes, diante dos moradores da terra. Eles veem que é um povo numeroso, que é uma nação poderosa, e diante disso, a maioria dos espias, eles se amedrontam. Inclusive Josué e Caleb, eles demoram a voltar em comparação com os outros espias, porque eles trazem do fruto da terra.
e eles traziam um cacho de uva que era tão pesado que precisavam para carregar. Então, eles são atrasados em relação aos outros 10 espias que chegam ao campo, já com a história apresentada pelos outros espias como sendo uma coisa muito difícil, muito impossível para eles conseguirem derrubar a terra. Então, aí o Josué e Caleb se apresentam e eles não se contentam com esse posicionamento, falam contra essa palavra. O interessante a gente notar que a gente vê que foi o Caleb que se posicionou aqui e colocou: eia, subamos e possuamos a terra, porque certamente prevaleceremos contra ela. Nós vamos ver o texto em seguida, no Números de 1 a 14, 14 de 1 a 10, nós vamos ver aqui, levantou-se, pois, toda a congregação e gritou em alta voz, e o povo chorou aquela noite. Todos os filhos de Israel murmuraram contra Moisés e contra Arão. E toda a congregação lhes disse: tomara tivéssemos morrido na terra do Egito, ou mesmo nesse deserto. E por que traz essa terra? Para que caímos à espada, nossas mulheres e nossas crianças sejam presas. Não seria melhor voltarmos ao Egito? E diziam uns aos outros: levantemos um capitão e voltemos para o Egito. Então Moisés e Arão caíram sobre o rosto perante a congregação dos filhos de Israel. Nesse momento, Moisés e Arão eles nem se manifestam contra, né? Mas quem se levanta contra essa posição do povo são Josué e Caleb. Josué, filho de Caleb, filho de Jefoné, dentre os que rasgaram suas vestes. E falaram a toda a congregação dos filhos de Israel, dizendo: a terra pelo meio do qual passamos espiar é terra muito boa. Se o Senhor se agradar de nós, então fará entrar nessa terra e nos dará terra que mana leite e mel. Então somente não sejam rebeldes contra o Senhor e não temais o povo dessa terra, porquanto, como pão, o Senhor os pode devorar. Retirou-se deles o seu amparo. O Senhor é conosco, não temais. Apesar disso, toda a congregação disse que os apredejassem. Porém, a glória do Senhor apareceu na tenda da congregação e todos os filhos de Israel. Vejam só, quando ele fala essa referência, que eles falam que o Josué e Caleb, que foram aqueles que falam contra, né, que rasgaram suas vestes, e que dizem que a terra é boa, quando a gente vê no 13, quem se manifesta primeiramente é o Caleb. A manifestação é do Caleb, não é o Josué aqui que aparece primeiro fazendo essa chamada do povo, né? E então o relato dos espias, vamos lá, o relato dos espias era que a terra não poderia ser conquistada. E é Caleb quem tem a primeira demonstração de fé. E ele levanta a sua voz para que o povo não olhe para a dificuldade, mas que ele olhe para quê? Para o poder de Deus e que eles sigam, então, na conquista da terra. Tá? A gente vê, então, quando a gente vai analisar a pessoa aí do Caleb, nós vamos perceber que um primeiro traço de caráter que está presente nele é essa demonstração de fé. Ele que levanta a voz, né, contra o posicionamento dos outros espias e confronta o relato desses outros espias. Em seguida, ele vai diante da congregação e leva o povo para não ter medo e seguirem adiante nessa missão de tomar a terra. Deus pretende punir o povo, mas depois ele intercede e permite que os filhos, né, os filhos desses homens entrem na terra prometida, mas não os próprios, o próprio povo que se apavorou, que se amedrontou diante. Né? Nós vamos ver em Números 14, do 22 ao 24, todos os homens que viram a minha glória e os sinais que fiz no deserto e me tentaram essas 10 vezes, não obedeceram a minha voz. Eles não verão a terra que eu jurei até nenhum daqueles que me provocaram. Aí ele faz a ressalva: porém, o meu servo Caleb, porquanto nele houve espírito, houve outra
perseverou em seguir-me, eu o levarei à terra em que entrou, realmente possuirá essa herança. Então, vamos ver que o próprio manifestação dele, né, contra o povo, ele faz uma ressalva, ele faz um foco em cima do Caleb. Ele põe o nome do Caleb e ele traz o quê? O próprio Deus destaca no texto esses traços de caráter da pessoa de Caleb, né? Ele fala especificamente Caleb, meu servo Caleb. Então ele traz aqui uma questão de mordomia, né, ou de mordomado, como preferir, da questão da servidão, do caráter servil do Caleb, na disposição em servir, né, em fazer aquilo que é o propósito daquele que foi o que o enviou, que é o Senhor, né? Prestar esse serviço, para fazer aquilo que é a vontade dele. E outra coisa que ele coloca, né, o segundo item, ele fala, nele houve outro espírito, ele destaca essa ousadia, essa coragem, que é completamente diversa da postura daqueles que estavam ali, do resto do povo, né? Não apenas o povo, mas os outros espias, né? Na fala dele, ele demonstra essa ousadia, essa coragem, né? E ele destaca ainda a perseverança e a fé do Caleb, né? Ele fala, ó, perseverou em seguir-me, né? Falando da perseverança, da fé do Caleb, que persistiu, né? Nessa percepção, né? E a gente ainda vai encontrar o Caleb mais duas vezes no texto. Quando o Caleb já tinha 40 anos, né, depois desse episódio de Cades Barneia, nós vamos ver que ele tem 85 anos e ainda é dito ali que ele tem vigor para a batalha, né? Nós vamos abrir Josué 14, de 6 a 15, né? O Caleb, aos 85 anos, ainda tem vigor para a batalha e ele ainda entra na terra e ele vai tomar a terra de Hebron. Hebron, antes era chamada ali Kiriat Arba, tá? Vamos começar dos 14, dos 6 ao 15, no número, Josué. Então os filhos de Judá chegaram a Josué em Gilgal, e Caleb, filho de Jefoné, o quenezeu, disse, tu sabes a palavra do Senhor, disse a Moisés, homem de Deus em Cades Barneia por causa de ti. Da idade de 40 anos eu era, quando Moisés, servo do Senhor, me enviou a Cades Barneia a espiar a terra, e eu lhe trouxe a resposta como sentiu meu coração. Mas os meus irmãos que subiram comigo fizeram derreter o coração do povo. Eu, porém, perseverei em seguir o Senhor meu Deus. Então ele fala aqui, né, que ele era da idade de 40 anos quando houve esse evento do povo se acovardar diante da entrada da terra prometida. Aí no 9, então Moisés, naquele dia, jurou, dizendo, certamente a terra que pisou, teu pé será tua, teus filhos em herança, será tua e de teus filhos em herança perpétua, pois perseveraste em seguir o Senhor meu Deus. E agora, eis que o Senhor me conservou em vida, como disse, 45 anos há agora, desde que o Senhor falou essa palavra a Moisés, andando Israel ainda no deserto, e agora, eis que hoje sou da idade de 85 anos, e ainda hoje estou tão forte como no dia em que Moisés me enviou. Qual a minha força, então, era, tal é agora a minha força para a guerra e para sair e para entrar. Então, ele mostra como Deus o preservou aqui em força e vigor aos 85 anos de idade, né? 45 anos depois daquele evento de Cades Barneia. E aí ele pede pelo cumprimento da promessa, né, de herdar a terra que se prometia. Agora, pois, dá-me este monte, de que o Senhor falou aquele dia, pois naquele dia tu ouviste que os anaquins estão ali, grandes e fortes cidades, ali, porventura, o Senhor será comigo para os expelir, como o Senhor disse. E Josué abençoou e deu a Caleb, filho de Jefoné, Hebron por herança. Aqui, quando ele fala dos anaquins, ele está falando daqueles
conhecidos gigantes, né? As pessoas, daqueles que, quando a gente fala no texto de Davi, né, com Golias, ele fala o Golias como sendo um descendente desses Enaquins que já eram conhecidos como gigantes. E Josué abençoou e deu a Caleb, filho de Jefoné, Hebron por herança. Portanto, Hebron foi de Caleb, filho de Jefoné, o quenezeu, e herança até o dia de hoje, quando perseverara em seguir o Senhor. Aí ele fala, né? E era dantes o nome de Hebron, Kiriat Arba, porque Arba foi um grande homem entre os anaquins, e a terra repousou da guerra. Então, quando a gente fala do texto ali de Davi, né? A gente fala, nossa, que grande coisa fez Davi, né? Que derrotou o gigante. A gente olha para a figura de Caleb. O Caleb não, não apenas ele toma não derrota os gigantes, ele vai e toma uma terra de gigantes, né? Aqui está sendo dito que a terra era habitada pelos gigantes, pelos Enaquins, e o Caleb vai lá e toma essa terra dos gigantes, né? Então, a gente tinha que perceber essa relevância da figura de Caleb aqui, no que ele está fazendo, né? E Caleb aqui Hebron, né? O Hebron aqui no hebraico significa um lugar de pacto, aliança. Ele foi renomeado justamente pelo cumprimento da promessa que Deus colocou para ele, né? Em Josué 14:9, ali Deus tinha prometido essa terra. E ele renomeia a terra de Kiriat Arba para Hebron, que é o local de cumprimento da aliança ali. O texto, né? Então Moisés naquele dia jurou, dizendo: certamente a terra que pisou teu pé será tua e de teus filhos em herança perpétua, pois perseveraste em seguir o Senhor, meu Deus. É interessante a gente notar que o nome de Caleb ele reaparece em Juízes. A gente vê o seguinte, né? É interessante a gente notar como o legado desse Josué, ele Felipe, sumiu teu som. Acho que travou a conexão dele. Deu umas travadinhas hoje. Tá fraca hoje, né? Tá dando umas travadinhas hoje mesmo. Não sei se é só para mim, mas para os demais também. Para mim travou, ele sumiu. Para mim também. Travou som e imagem. Acho que ele vai ter que reconectar lá. Se você conseguir mandar uma mensagem para ele aí, WhatsApp, alguma coisa, de repente ele abre de novo a conexão, a sala, não sei. Quando a pessoa está falando, normalmente ela não percebe que travou, que a gente não estava interagindo com ele. Alô, Felipe. Escuta. Agora saiu todo. Acho que ele deve estar fechando a sala e vai abrir outra, eu acho. É isso. Fê? Tá bom, beijo. Eu falei com ele está tentando entrar de novo. Tá. Coisas da internet, coisas da conexão, faz parte. Do novo mundo. Faz parte. Isso acontece
Melhores Em todo lugar, né? acontece em todo lugar. Tranquilo. Vai com calma, não se desesperar. A aula passada estava tão boa a ligação, né? Sim, Ai, a né? conexão estava muito boa na aula passada, foi bem fluido. É. Travadinho. E nem choveu. Choveu a chuva. Tá? Faz parte. Coisas da internet também. Arte. Fugiu. Aproveitando que o Felipe, né, tá aí se conectando, né, essa parte da Voltou. história, né? Opa, o Felipe voltou, ele voltou. Ei, tá mudo, Felipe, tá mudo. Tá mudo. Tá mudo, Felipe. Tá mudo, Felipe. Tá mudo. Estão me ouvindo? Agora sim. Agora sim. Ah, então tá bom. Vocês conseguem me posicionar onde foi que caiu? Caiu na parte de Caleb, Juízes capítulo 1, versículos 12 e 13. Vocês Legal. Tá joia. Vou voltar ali. Do descendente de Otoniel como descendente de Caleb. Isso, exatamente. Parou aí. A câmera está fechada. Não, tá bom. Não, a câmera não está fechada, mas eu estou visualizando aqui. Ele tá vendo a gente. Eu tô vendo ele aqui também. Tá. Ela não deve estar como principal. Mas assim, se a conexão não estiver tão boa, Felipe, é até bom travar a câmera, porque aí melhora a performance. Não sei, se você, como tá dando umas travadinhas aí, de repente... Tá, já fechei a câmera, então. E fica só com áudio. Isso, fica só com áudio, todo mundo fecha, aí melhora, dá uma melhorada na performance. Tá certo. Fica só a tela da apresentação. Da apresentação. E a voz. Beleza. Então, voltando aqui, né, nós estamos falando da figura do Caleb, né, como ele aparece antes, né, falando sobre Hebron, como ele toma aquilo que é herança dele, né, e o nome de Caleb ele vai aparecer uma segunda vez em Juízes, quando a gente vê o legado do Caleb, né, o que ele deixa para a sua posteridade. E lá em Juízes 1:12, diz o seguinte, eu falei 12:13, aqui, ó. Disse Caleb, a quem derrotar Kiriat-Safé e a tomar, darei minha filha Axa, como mulher. Tomou, pois, Otniel, filho de Kenaz, o irmão de Caleb, mais novo do que ele. Caleb lhe deu sua filha Axa por mulher. Então, o Otniel ele é sobrinho do Caleb e ele entregou sua filha para casamento. Então ele era genro e sobrinho do Caleb ao mesmo tempo, né, o Otniel. E o Otniel ele entra no combate e junto ele toma uma das cidades que estavam ali para ser tomada na conquista da terra, né? O Caleb veio com umas características, esses traços de caráter que a gente está comentando a respeito do Caleb, ele imprime sobre os seus descendentes, ele imprime esse vigor, essa ousadia, fé nesse Otniel. Ele marcou a vida do Otniel de tal maneira a colocar nele esse caráter diligente na sua descendência, que é algo que deve ser alvo para as nossas vidas, né? A gente tem que reproduzir, a gente tem que ter o desejo de reproduzir esse caráter nos nossos descendentes, né? Nós vamos ver em Juízes 3, 7-11, nós vamos ver o seguinte, né? Nós vamos ver ali, os filhos de Israel fizeram o que era mal perante o Senhor e se esqueceram do Senhor. Do Senhor seu Deus e renderam o culto a Balaíns e aos postes ídolos.
Então a ira do Senhor se acendeu contra Israel, e ele mão de Cusã Risataim, rei da Mesopotâmia, e os filhos de Israel serviram a Cusã Risataim 8 anos. Clamaram ao Senhor e os filhos de Israel, e o Senhor lhes suscitou o libertador. Quem os libertou foi Otiniel, filho de Kenaz, que era irmão de Caleb, o mais novo do que ele. Veio sobre ele espírito do Senhor, e ele julgou a Israel. Saiu a peleja, e o Senhor lhe entregou nas mãos Cusã Risataim, rei da Mesopotâmia, contra o qual ele prevaleceu. Então a terra ficou em paz durante 40 anos. Otiniel, filho de Kenaz, faleceu. Então, Caleb, a relevância dele, ele não apenas ele tem esses traços de caráter, como ele transfere esses traços de caráter para uma pessoa que era próxima dele, o Otiniel aqui, e esse Otiniel passa, então, a ser o primeiro dos juízes, que aparece no texto de Juízes, né, e ele vigora, né, é o mais longevo aí dos juízes, né, na presença, né, ele permanece por mais tempo cuidando da terra. Então, esse é um traço de caráter, a gente tem que ter, veja, nós estamos tratando aqui de um coadjuvante, uma pessoa que não é o protagonista, né, não é o destacado no texto, mas que ele também tem traços de caráter, ele também tem posturas e ideais que devem ser reproduzidos nos seus descendentes. A gente tem que ver essa figura, a gente tem que percebê-lo como uma figura relevante também no texto, né? Outra coisa, né? Outra figura interessante para a gente reconhecer, para a gente entender, né? É a figura de Boaz. Quando a gente vai para o livro de Ruth, o relacionamento dela com a sua sogra Noemi, né? Ruth, nós vamos ter do 1 ao 1 de 4, 1, 4, 6. Deixa eu ver aqui onde está o texto. Só um segundinho. Ruth, aqui. Elas é mais difícil da gente controlar. Aqui, vamos lá, achei. Então, quando você vê no texto de Juízes, né, na época dos juízes, houve grande fome. Noemi e Elimeleque, que era o esposo dela, se mudam para Moabe. Eles deram seus filhos, Malom e Quilom, que se casam com mulheres moabitas, a Ruth e a Orfa. Primeiro o Elimeleque morre e depois os seus filhos, né? Então, o Noemi decide que é melhor ela voltar para Israel, sem ter o que oferecer, ela dispensa suas noras. A Orfa desiste e volta para Moabe. Mesmo sem ter a obrigação com Noemi, se apega a ela e a segue para Israel com o coração servil e crendo no Deus de Israel, né? O texto lá está em Ruth 1, 4, 6, 14 a 16. Então, os filhos de Elimeleque casaram com mulheres moabitas, uma era Orfa, outra era Ruth, e ficaram ali 10 anos. Quando voltou a fome, né, então se dispôs ela com as noras e voltou da terra de Moabe. Porquanto nesta ouviu o Senhor que se lembrara do seu povo dando pão. Então ela decide por voltar para Israel. Quando é 14, diz o seguinte: então de novo choraram em voz alta. Orfa, com um beijo, se despediu da sua sogra. Porém Ruth se apegou a ela. Disse Noemi: eis que a tua cunhada voltou ao seu povo e aos seus deuses.
também tu volta com a tua cunhada. Disse, porém, Ruth, não me instes para que eu te deixe e me obrigue a não te seguir, porque onde fores irei, e onde pousares, pousarei. E o teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. Essa é a declaração da Ruth que faz toda a diferença na vida delas, né? Que une, que liga a Ruth à história de Israel, porque ela opta, ela decide aqui por seguir o Deus de Israel junto, em companhia de Noemi, e ela retorna para a terra e ela vai acompanhar a Ruth na história, né? Uma vez em Israel, a Ruth passa a servir Noemi enquanto elas estão, quando elas voltam para Israel, né? Aqui. Em Ruth 1, 22, diz assim: assim voltou Noemi para a terra com Ruth, sua nora moabita, e chegaram a Belém no princípio da ceva, no princípio da cega da cevada. Ruth, a moabita, disse a Noemi: deixe-me ir ao campo e apanharei espigas atrás daquele que me favorecer. E ela lhe disse: vai, minha filha. Então, o que acontece aqui é que as duas voltam para a terra de Israel, Ruth e Noemi, e como elas não têm aí o sustento, né, e a Ruth é uma estrangeira na terra, elas vão seguir aquilo que estava previsto em Deuteronômio 24, 19, que diz o seguinte: quando no teu campo cegares assim, e nela esqueceres um feixe de espigas, não. Aí o áudio, Felipe. De novo. Felipe não escuta. Felipe não escuta. Vou ligar para ele. Felipe, caiu o áudio. Não, ele saiu da sala. Ele até caiu, já saiu já. Acho que ele travou lá, ele deve estar voltando. Fê? Caiu o áudio. Tá bom, tchau. Ele tá voltando agora. Consegue me ouvir? Agora sim. Então tá bom. Onde eu parei? Você parou na lei da cega, do Deuteronômio 24. Deuteronômio 24, né? Nós estamos falando da Ruth. Lei 24, 19. Isso, Ruth e Boaz. Deixa eu colocar a tela de novo. Eu agora conectei pelo telefone, vamos ver se vai ficar mais estável
Tá melhor usando sua voz. poesia. Tá mais clara e mais limpa a sua voz. Melhorou. Tá ótimo. Conseguem ver a tela aí compartilhada? Sim. Então tá ótimo. Então vamos lá, voltando aqui, nós estamos falando do livro de Ruth, né? Ruth 1:22, quando elas voltam para a terra de Israel, voltam na época da colheita da cega da cevada, e Ruth então se dispõe a ir colher alimento para Ruth e Noemi. Nesse caso, as duas se enquadram dentro daquilo que Deuteronômio determinava em 24:19, dizendo que quando no teu campo cegares a messe e nele esqueceres um feixe de espigas, não volte para tomá-lo, para o estrangeiro, para o órfão e para a viúva será, para o Senhor teu Deus, para que o Senhor teu Deus te abençoe toda a obra de suas mãos. Vejam, a questão aqui a ideia é que a viúva não teria a força de trabalho para fazer a manutenção de um campo se ela fosse a dona de um campo, uma israelita que tivesse posse da terra. E quando a gente vê lá que houve a divisão da terra, nós vamos perceber que o estrangeiro ele não tem espaço na terra, né? Toda a terra é dividida entre os israelitas. Então, necessariamente, o estrangeiro ele não teria um espaço, ele não teria como ele tirar sustento da terra dentro de Israel. Então, o texto fala para que o resto que fosse da cega, que fosse deixado para trás, poderia ser colhido, deveria ser deixado para que fosse colhido pelo estrangeiro, pelo órfão e pela viúva, né? Nesse caso aqui, a Noemi é uma viúva e a Ruth é uma estrangeira, então as duas estão enquadradas nesse mandamento aquele que tivesse com a colheita deixasse para trás uma parte da colheita. Alguém levantou a mão aqui, Fabrício? Foi isso. É muito interessante, né, essa lei da cega, né, sobre a preocupação de Deus, né, a justiça social, né, a proteção ao órfão, à viúva, ao estrangeiro, né, por diversas partes, né, do texto bíblico do Antigo Testamento, e também se repete no Novo, né, essa preocupação, esse cuidado com aqueles mais vulneráveis, mais fragilizados, aqueles, vamos dizer, marginalizados, né, da sociedade, né, e esse cuidado, essa atenção, né, e atualmente, como que eles executam isso, os judeus, né, porque hoje a colheita é mecânica, né, com máquinas, né, então não cai coisa, não fica coisa, não sobra coisa, né, então normalmente eles deixam as laterais, então fica uma faixa lateral, às vezes, mais exposta, desse que eles não colhem, para exatamente cumprir esse princípio, né, da cega, né, da justiça social, né, então é bem interessante. Campos de judeus, a máquina colhe tudo e fica lá uma faixa lá de, sei lá, 1 metro na beira, e ali quem passar pode pegar, né, dentro desse princípio, né, o órfão, o estrangeiro e a viúva. Esse é o comentário. Entendi, você disse, modernamente é assim que funciona, né? Exatamente, modernamente falando. A modernização dessa norma. Sim, exatamente. Perfeito. A atualização da norma, exatamente. É interessante aqui o contexto, né, quando você vê a Ruth se dispondo a cuidar da Noemi, né, isso aqui que é a parte louvável, vamos dizer assim, da história, né, e aí que eu trago, né, no segundo capítulo, quando a gente vai ver a apresentação do Boaz, né, a gente vai ver que o texto, ele vai destacar a figura do Boaz, né, como o mesmo jeito que a gente viu lá atrás em Levítico, né, em Josué, destacando o caráter do Caleb, nós vamos ver que o texto aqui ele vai destacar traços de caráter do Boaz, né. Nesse segundo capítulo de Ruth, ele vai falar do Boaz e vai falar do Boaz como um cumpridor da lei, né? Ele apresenta alguns detalhes do texto que apresentam
o Boaz como sendo uma pessoa atenciosa, tá? Porque primeiro ele busca conhecer as pessoas que estão fazendo aquela cega, né? Ele não apenas ele sabe que essas pessoas estão lá, esses necessitados que eu estava falando, ele busca conhecer essas pessoas, quem são, onde estão, o que eles estão fazendo ali, e ele mostra-se um cumpridor da lei, né? Ao deixar que essa colheita restasse do lado, do mesmo jeito que você falou, que modernamente, eles voluntariamente, sabendo que eles vão colher tudo, né? Se fizer na colheita mecânica, já prevêem que uma parte da terra fique disponível, a gente, de uma certa maneira, a gente pode perceber que, eventualmente, você poderia ter pessoas, né, que não cumpriam esse texto, poderiam mandar um segundo perfil de colhedores para ir lá e catar o que tivesse restando e não deixar nada para a viúva, para o órfão, né? Então, a gente sabe que mesmo o judeu, você poderia ter algum que não era cumpridor da lei, né? E a gente vê, o texto ele deixa claro que o Boaz é um cumpridor, né? E ainda quando ele se preocupa, né, quando ele fala isso, ele se preocupa se aquilo que ela colheu foi suficiente para ela e para sua sogra, e ainda compartilha do alimento, né, daqueles que estavam na colheita. Vamos dar uma olhada. E ele ainda alerta os seus servos para que ela ficasse em segurança, ela, Noemi, né? Ruth. Então, vamos ver lá no capítulo 2, no 5, diz assim: depois perguntou Boaz ao servo encarregado dos segadores: quem é essa moça? Então disse Boaz a Ruth: ouve, minha filha, não vá colher em outro campo, nem tampouco passes daqui, porém ficarás com as minhas servas. Estarás atenta ao campo que cegares e irás após elas. Não dei ordem aos servos para que não te toquem. Quando tiveres sede, vai à vasilha e bebe aquilo que os servos tiraram. Então ela, inclinando-se rosto em terra, lhe disse: como é que me favoreces e fazes caso de mim, sendo eu estrangeira? Ela se impressiona, né, pela gentileza do Boaz, né? E o Boaz responde: bem me contaram tudo o que fizeste a tua sogra depois da morte do teu marido, e como deixaste pai e tua mãe na terra onde nasceste e vieste para um povo que não conhecias. O Senhor retribua o teu feito, e seja cumprida a tua recompensa do Senhor, Deus de Israel, sob cujas asas buscaste refúgio. Tomou-o e veio à cidade, e viu sua sogra, que havia apanhado bastante também. Também o que lhe sobejara, depois de fartar-se, tirou e deu à sua sogra. Então, a gente vê aqui esses traços de caráter do Boaz, né? Essa gentileza, essa caridade, a segurança, né? O cuidado com o próximo, de falar, olha, para os servos não maltratarem a Ruth, né? Como ele é cumpridor da lei, né? E como ele compartilha, né, porque ele permite que ela tome um pouco mais desse excedente da colheita, para que ela tivesse suficiente para ela e para a sogra. E ele se mostra conhecedor daquilo que foi o benefício, né? É aquela tal da prática da gentileza que gera gentileza, né? Ele fica sabendo como a Ruth se dispôs a seguir a Noemi, a cuidar da Noemi, a estar lá cuidando da Noemi, e ele retribui isso, né? Ele busca retribuir, busca fazer esse bem a Ruth, né? Notem uma coisa, o texto ele não diz que Noemi tivesse dirigido Ruth para o campo de Boaz, né? E ele diz o seguinte, o texto: mas que Ruth buscava o campo. Ele diz o seguinte: eu vou apanhar daquele que me favorecer, né? O próprio Deus, ele conduz a Ruth ao campo de Boaz, porque de uma certa maneira não é por acaso, né? Não é por acaso que ela vai parar no
no campo que é daquele resgatador da família, né? Por quê? Porque o próprio caráter do Boaz, a postura dele, atrai a ida de Ruth ao campo dele. Ela vai para quê? Eu vou no campo de alguém que vai me favorecer, que vai me abençoar, que vai fazer o bem para mim. E ela vai encontrar justamente o campo daquele cara que é cumpridor da lei, que é um cara caridoso, que é um cara cuidadoso, que é gentil e que tem toda essa atenção com a Ruth, né? Deus então a conduz ao campo de Boaz, mas o Boaz também, a própria postura dele, atrai Ruth ao seu campo. Não é por acaso, o Boaz é o resgatador da família, né? Tanto dos bens quanto da família, né? Nesse sentido, nós temos ali o Levítico 25, diz o seguinte: se o teu irmão empobrecer e vender parte das suas possessões, então virá o seu resgatador, seu parente, e resgatará o que o seu irmão vendeu. A terra, ela não, como ela foi tomada por Israel, ela não poderia ser compartilhada por aqueles que não fossem fora dos israelitas. Então havia uma regra de tal maneira que a pessoa, quando ela empobrecia, quando ela criava dívida e ela não conseguisse pagar a dívida, ela se tornava servo do outro. E isso era dentre os irmãos, dentre as famílias de Israel, de tal maneira que a terra não saísse da posse de Israel para fora de Israel. Agora, uma vez que aquela pessoa entrava em servidão para um outro israelita, um dos seus parentes, um dos seus irmãos, uma pessoa da família, poderia entrar nessa relação e resgatá-lo, pagar as dívidas e resgatar esse irmão para a terra que era anteriormente dele, né? E essa figura é a figura do resgatador que nós estamos falando aqui. E tem duas figuras de resgatador aqui. Uma é essa daí com relação à dívida, que é uma parte dos bens, quanto à família, né? Tem uma segunda figura de resgatador em Números, que diz o seguinte: falaram aos filhos de Israel, dizendo: quando alguém morrer e não tiver filho, então fareis passar a sua herança à sua filha. Se ele não tiver filha, então a sua herança darei aos irmãos dele. Porém, se não tiver irmãos, darei a herança aos irmãos seus pais. Se também seu pai não tiver irmãos, darei herança aos parentes mais chegados da sua família, para que com isso os filhos de Israel ficarão, para que a possua. Isto aos filhos de Israel será prescrição de direito, como o Senhor ordenou a Moisés. Então, existia a figura aqui do resgatador, de tal maneira que, não havendo descendente dentro daquela família, um dos irmãos poderia resgatar aquela família de tal maneira que ele casasse com aquela viúva, e os filhos que nascessem, né, os descendentes desse segundo casamento, eles teriam os direitos como se fossem daquele que faleceu. Então, no caso aí de Elimeleque, se a Ruth casasse, os filhos da Ruth teriam a herança seria para o nome do Elimeleque ser mantido, né? No terceiro capítulo, né, a gente vê que a Noemi fica sabendo que Boaz era o resgatador. Então ela conduz Ruth a se aproximar de Boaz para pedir-lhe o resgate. Tá? Aqui o Ruth 3. Então Noemi disse a sua nora: bendito seja ele do Senhor, que ainda não tem deixado a sua benevolência, nem para vivos, nem para os mortos. Disse Noemi:
Este homem é nosso parente chegado e um dentre os nossos resgatadores. Notem, um dentre os nossos resgatadores, é mais de um, tá? Existia mais de uma opção aí de resgatador para Ruth. E ela fala o seguinte: banha-te, unge-te e põe os teus melhores vestidos e desce a eira. Porém, não te des a conhecer ao homem até que ele tenha acabado de comer e beber. Quando ele repousar, notarás o lugar em que se deita, então chegarás e lhe descobrirá o pé, e te deitarás, e ele te dirá o que deves fazer. Respondeu-lhe Ruth: tudo quanto me disses farei. Sucedeu pela meia-noite, assustando-se o homem, sentou-se, e eis que uma mulher estava deitada a seus pés. Disse ele: quem és tu? Sou Ruth, tua serva. Estende sua capa sobre sua serva, porque tu és resgatador. Disse ele: bendita seja do Senhor, minha filha. Melhor fizeste a tua última benevolência do que a primeira, pois não foste após jovens quer pobres, quer ricos. Agora, porém, minha filha, não tenha receio, quando tudo quanto disseste, eu te farei, pois a cidade do povo sabe que és mulher virtuosa. Vejam que o texto ele cuida da honradez do Boaz, né? Ele tem uma postura que evita defraudar a Ruth, né? Mesmo ele sendo um homem de bens, ele aceita esse papel de resgatador e ele se mostra extremamente humilde, porque ele se sente honrado porque a Ruth não escolheu um outro resgatador que fosse mais jovem, mais bonito, né? O texto dá a entender que o Boaz já era um pouco mais velho para o padrão da época, né? E que ele se sente honrado, se sente... ele se coloca como uma postura de humildade, né, em relação a Ruth por ter escolhido ele e não um outro homem mais jovem, né. Quando ele fala aqui de conhecer, alguns argumentam que a conduta do conselho da Noemi pudesse ter alguma conotação sexual. Outros afirmam que o contexto do costume da época, pela distância das cidades, o risco do roubo da colheita, era comum que os servos e senhores dormissem no local da cega, e que então seria comum que os servos dormissem próximos aos senhores, para compartilhar as cobertas. O que fica claro aqui é que a Ruth se dispõe a fazer de acordo com a orientação de Noemi. Por ser estrangeira, esse costume poderia até ser estranho para ela. O que importa é que, tendo ou não essa conotação sexual, a postura de Boaz foi de honradez e respeito a Ruth, porque ele poderia ter, eventualmente, abusado dela e lançado fora, né? Mas ele fala, sabendo que era virtuosa, né? Ele fala no 3, no 12 ao 14, ele fala o seguinte: olha, é muito verdade que eu sou teu resgatador, mas ainda há outro resgatador mais chegado do que eu. Fica aqui essa noite, e será que pela manhã, se ele te quiser resgatar, bem está, e te resgataste. Porém, se não lhe apraz resgatar, eu vou resgatar. Tão certo como o Senhor vive o Senhor, deita-te aqui até amanhã. Ela ficou deitada aos seus pés até pela manhã, e levantou-se antes que pudessem conhecer um ao outro, porque ele disse: não se saiba que veio mulher à eira, né? Então, esse trecho do 14, ele dá essa quebrada na conotação, dizendo que ela sai mais cedo e que eles não conheceram um ao outro, né? Novamente, o texto cuida mostra o Boaz como um respeitador da lei, porque ele vai buscar primeiro um acerto com o outro resgatador, que tenha prioridade antes dele, para daí buscar o cumprimento, para buscar o resgate da Ruth, né? Ele mostra-se superior a esse porque não buscou resgatá-la, porque era obrigação da lei. Os outros resgatadores, na sequência, eles tinham uma obrigação em relação
aos filhos de Noemi de restaurar a descendência deles, né? E esses resgatadores não se apresentaram antes do próprio Boaz, né? Como era uma obrigação deles. Mais traço de caráter surge quando Noemi, sabendo do ocorrido, tá. Mais traços de caráter do Boaz surgem quando a Noemi fala a respeito do Boaz, né? Ela mesma manifesta esses traços de caráter, né? No 3:18, só um minutinho aqui, vou pegar o 3:18. Então disse: espera, minha filha, até que saibas como irá o caso, porque aquele homem não descansará até que conclua hoje esse negócio, né? Então, a presença, né, ela traz dois traços de caráter aqui do Boaz. Diz, olha, a determinação, né, do Boaz, que ele não descansará até que conclua essa questão, e que ele é um homem de palavra, né? A confiança na palavra que o Boaz deu para Ruth, de que ele ia assumir essa posição do resgatador. Tá? Note-se, quando ele se apresenta, então, né, para aqui. O texto, o resgatador interessa pelos bens de Noemi. Tá. Então, esse é outro traço de caráter do Boaz. Quando ele se apresenta daí, ele vai conversar, ele vai até a porta, né? Diz o texto em Ruth 4. Boaz subiu à porta e assentou-se ali. Eis que o remidor de Boaz tinha falado, ia passando. E disse-lhe: ó, fulano, vem cá, assenta-te aqui. E desviou-se para ali e sentou-se. Então tomou 10 homens dos anciãos da cidade e disse: assentai-vos aqui. E assentaram-se eles. Então disse ao remidor: aquela parte da terra que foi de Elimeleque, nosso irmão, Noemi, que voltou da terra dos Moabitas, está vendendo. E eu resolvi informar-te disso. E disse-te, e dizer-te: compra diante dos habitantes e diante dos anciãos do meu povo. Se hás de redimir, redime-a. E se não houveres de redimir, declara-mo, para que saiba, pois outro não há que tu redima, e eu depois de ti. Então disse: eu a redimirei. Então, notem o seguinte, pelo texto aqui, o Boaz, né, ele se apresenta e ele entra em uma negociação com esse remidor que vinha antes dele, que tinha prioridade para remir. E notem que esse remidor aqui, quando ele fica sabendo que a Noemi tinha os bens para apresentar, para entregar, o remidor se interessa, ele fala assim: eu vou redimir. Por quê? Ele não conhece, até o conhecimento dele, não haveria descendente da Noemi. Noemi já era uma pessoa idosa, ela não tinha filhos, né? Os seus filhos tinham casado lá no estrangeiro, então ele não tinha expectativa de ter que suscitar herança para os filhos de Noemi. Então ele fala: eu vou assumir, porque aí quando ele assume essa herança, o que acontece? Ele só vai incorporar os bens. Ele vai incorporar aquilo que era o benefício do Elimeleque. Aí o Boaz complementa a conversa. Disse, porém, Boaz: no dia em que comprares a terra da mão de Noemi, também comprarás da mão Ruth, a Moabita, mulher do falecido, para suscitar o nome do falecido sobre a sua herança. Então disse o remidor: para mim não a poderei redimir, para que não prejudique a minha herança. Toma para ti o direito de remissão, porque eu não poderei redimir. O que aconteceu aqui?
esse outro remidor que precedia o Boaz, quando ele fica sabendo que existe Ruth, que é jovem, e que ele teria que casar com a jovem Ruth, e daí ter os filhos que nascessem da relação com a Ruth, ele não teria o mesmo direito desse remidor. Eles teriam o nome dos descendentes de Elimeleque. E então, eventualmente, poderia acontecer do próprio remidor ter que partilhar da sua herança, da herança dos seus filhos, da sua esposa, né, com a descendência de Ruth. Aí o cara muda de ideia, ele fala assim, não, peraí, se eu entrar nesse negócio, eu corro o risco de, ao invés de concentrar os bens da Noemi comigo, eu vou correr o risco de ainda dividir a minha herança com outro. Então, ele fala, eu não vou mais redimir, ele muda de ideia. E aí, ele continua, havia, pois, já tempo em Israel esse costume, quanto à remissão da permuta, confirmar todo o negócio, um homem descalçava o sapato e dava ao seu próximo, e isso era por testemunho em Israel. Disse, pois, o remidor a Boaz, toma para ti, e descalçou o sapato. Então Boaz disse aos anciãos e a todo o povo, sois testemunha que tomei a tudo quanto foi de Elimeleque, de Quilion, de Malom e da mão de Noemi. E também tomo por mulher Ruth, a moabita, que foi mulher de Malom, para suscitar o nome do falecido sobre a sua herança, para que o nome do falecido não seja desarraigado dentre os seus irmãos e da porta do seu lugar. Disto sois testemunhas. Então, o Boaz aqui, mais uma vez se mostra aí cumpridor da lei. Ele assume, então, a descendência dos filhos de Noemi para dar herança a Elimeleque. E ele toma, junto com a herança da Noemi, ele toma a Ruth e vai dar a herança à descendência de Elimeleque. Mais uma vez ele se mostra um cara cumpridor da lei, né? Então, quando a gente vê o texto de Ruth, a gente vê, tudo bem, Ruth é a heroína, Ruth é a protagonista, a história gira em torno dela e da sua fidelidade a Deus e a Noemi. Mas a gente tem que perceber, quando a gente fala aí dos heróis desconhecidos, nós temos que perceber a relevância do Boaz, como ele é fundamental no resultado da história, né? Ruth entra na sua vida como resultado dos seus atos de fidelidade e da atenção dele ao cumprimento da lei, né? A figura de Boaz é extremamente importante porque ele desempenha com fidelidade esse papel de resgatador, né? À frente daquele outro resgatador que não entrou no resgate, primeiro que ele tinha a obrigação, ele deveria ter entrado antes mesmo da manifestação do Boaz, ele deveria ter entrado nessa sua posição de resgatador, e quando ele se interessa em praticar o resgate, ele não está focado naquilo que era o cumprimento da lei de suscitar a descendência, de manter a descendência dos seus irmãos. Mas ele está focado nos bens de Noemi, porque quando ele é confrontado com a possibilidade de ter que dividir a herança, aí ele muda de ideia, não quero mais ser o resgatador. Aqui a gente vê a postura do Boaz, né? Ele toma a frente do resgatador voluntariamente, né? E isso é que garante a sua posição numa genealogia de Cristo, né? Boaz é uma figura profética de Cristo, porque a morte sacrificial de Cristo, ele cumpre este requisito da lei como resgatador da nossa dívida pelo pecado, né? Então, o Boaz, ele é uma figura extremamente importante na história, ainda que ele não seja o protagonista, a gente tem que perceber a relevância dele, porque a gente entendendo a figura de resgatador que ele pratica aqui, nós vamos entender também a figura de resgatador que Jesus pratica na nossa vida como remidor dos nossos pecados, né? Ele nos resgata da dívida do pecado. Isso é importante, né? Nós vamos ver o texto ali de Isaías, essa figura do resgatador, quando ele fala, não temos o vermezinho de Jacó, povinho de Israel, eu te ajudo, diz o Senhor, eu e o teu redentor de Israel,
Vou ler de novo. Não temas, ó vermezinho de Jacó, povinho de Israel. Eu te ajudo, diz o Senhor. E o teu Redentor é o Santo de Israel. Ele está fazendo referência aqui, Redentor, Resgatador, Santo de Israel, Cristo, né? E em Efésios 1:7, no qual temos redenção pelo seu sangue e remissão dos pecados segundo a riqueza da sua graça, né? Então, Boaz aqui, ele prefigura essa função de Cristo, né, no cumprimento da lei, como nosso resgatador, nosso remidor dos nossos pecados, né? Nós temos, por vezes, a oportunidade e a capacidade de ajudar pessoas, né, ou de contribuir com a edificação do reino, mas nós recuamos diante da dificuldade e dos desconfortos de fazer essa nossa função de ajudar as outras pessoas, né? Esse texto de Ruth, a relação de Ruth com Boaz aqui é uma relação de suporte, né? De pessoas que se dispõem a auxiliar a outra pessoa, a estar presente, a estar disponível para outra pessoa que precisa do nosso suporte, né? Da nossa ajuda. E que é algo que esse remidor, né, que vinha antes do Boaz se omite, né? Ele se afasta, ele não cumpre a sua função de resgatador, né? Quem se põe a fazer isso é o Boaz, né? Então, a gente tem que estar com a mente do Boaz aí era de prestar, de estar presente para ajudar e para fazer benefício, né? A atitude de Boaz deve ser uma referência para as nossas vidas. Ele não se furtou a assumir a responsabilidade que lhe cabia, mas ele não protelou, ele cumpriu de imediato os seus deveres, né? Gente, era o que eu tinha para falar por hoje. A gente teve algumas interrupções aí por conta da internet. Quiserem abrir áudio, quiserem perguntar, em seguida eu paro a gravação. Oi, Felipe, eu levantei um pouquinho antes aqui. Pode falar. Sobre essa questão das observações, né? Do ônus e do bônus, né? Quando dessa questão do resgatador dos bens, né? E da família, lógico, no primeiro instante ali, o resgatador olhou só para os bens, né? Só para o bônus, né? Exatamente. Quando ele olhou para Noemi, ele só está pensando nos bens, porque na cabeça dele foi, olha, Noemi não tem uma descendência. Quando Noemi morrer, inclusive ela já era de idade. Noemi claramente já era uma pessoa idosa. Então ele já não esperava que ela não tivesse filhos. Mesmo que ele tivesse um relacionamento ele se casasse com Noemi, ele já esperava que Noemi não tivesse descendentes. Não tendo descendentes, ainda que ele, vamos dizer assim, ele fosse cumprir na forma a lei, né? Efetivamente não haveria herança, não haveria um descendente para assumir a herança, né? Então ele teria certeza que todos os bens ali que ele estaria levantando junto a Noemi, que eram os bens de Elimelec, eles permaneceriam na sua posse, né? Mas quando ele vê que tem a Ruth, o que acontece? A Ruth, sendo jovem, ele já tem uma expectativa diferente, que ela teria descendentes, e ele sabia que esses descendentes não teriam o nome dele, né? Teriam o nome do Malom aí, né? Elimelec é o marido da Noemi, né? O Malom é o da Ruth. Isso. E aí, né, essa questão do ônus e do bônus, né? Então ele só pensou no bônus, aliás, né? Seria as terras de Elimelec, e aí o ônus, que seria a Noemi, exatamente na tua forma do teu comentário, em relação a Noemi e também em relação a Ruth. E quando chegou Ruth, que seria um ônus, né? Porque ele teria que sustentar, teria que dar descendência e separar aquela herança, tudo que ele trabalhasse para aquela terra, para aqueles filhos, não seria dele. Aí ele pensou, não, então eu não quero mais. Então, pelo ônus eu não quero. Então, acho que isso nos leva a refletir que toda escolha de honra, toda escolha de fidelidade em relação aos princípios de Deus inclui ônus e bônus. Muitos de nós só queremos o bônus, né? Só queremos a parte boa, só queremos a parte A do texto, né? A gente separa bem aí parte A e parte B do texto, né?
mas tem um porém, tem um entretanto, tem um todavia, tem um dever, né, a ser cumprido. Então, acho que essa observação interessante é muito essa forte. colocação sobre dever, isso é uma coisa que eu já comentei muito com os meus filhos, né? As pessoas olham muito, principalmente hoje em dia, né? Elas falam assim, eu tenho direito, né? Isso. Direito, direito, direito. Todo texto, quando ele diz que a pessoa tem um direito, ela tem aquele direito porque ela tem um dever Sim, que precede e sim, concede aquele direito. Então eu falo para meus filhos, olha, eu tenho direito a falar não para vocês porque antes eu tenho um dever de cuidar de vocês. sim, Então, para que eu possa exercer bem esse meu dever de cuidar de vocês, eu tenho o direito de sim, falar não, sim. né? Então, ninguém tem direitos sobre uma coisa sobre a qual não tem responsabilidade, né? As pessoas hoje em dia gostam muito de falar em direito, direito, direito. Eu tenho esse direito, eu tenho esse direito, e se esquece, não apenas se esquece, ela não busca qual é a responsabilidade que está atrelada àquele direito, né? É E isso que você está exatamente dizendo. essa observação. Aquele que tem o direito de dizer sim ou não também tem o dever de dizer sim ou não, né? É o mesmo peso na mesma balança, né? Então, essa é a sua Porque se eu tenho observação. o dever de protegê-los e cuidar dos meus filhos, eu preciso do direito de falar não para eles para evitar determinados riscos, para que eu possa Exatamente, protegê-los, né? exatamente. Para exercício dessa função, né? Exatamente. E isso leva, né, contexto para as coisas do reino, né, em relação aos princípios de Deus, em relação à palavra de Deus, os mandamentos, os princípios, etc. Então, esse é Exatamente. o primeiro comentário e observação. E o segundo comentário e observação é sobre essas figuras, né, no texto bíblico, que para nós, né, passa desapercebido, porque nós, né, em grande parte, nós somos inseridos na cultura antiga, na cultura hebraica, na cultura judaica, dos povos antigos, né, a figura do resgatador, do redentor, etc. Outras figuras que existem também, como a figura do vingador, outras figuras que existem no texto, que para nós passam desapercebidos por essa questão da diferença cultural, né, e de a gente não ter tanto interesse por essa cultura antiga, mas que são sim, né, e aí a observação, né, muito bem feita por ti, que são figuras de Cristo, né, Cristo, ele é a finalidade de toda a lei, né, quando lá diz no texto de Romanos, né, que Cristo é o fim da lei, na verdade ele é o cumprimento da lei, ele é a finalidade da lei, toda a lei aponta para Cristo, então todas as figuras que nós vemos no texto do Antigo Testamento, na lei mosaica, nas leis, sejam cerimoniais, sejam civis, elas apontam, de certa forma, para Cristo, né? E muito bem colocado por ti, né? Boaz é uma prefiguração de Cristo, né? Um tipo de Cristo, tipo do Redentor, aquele que exerceu o seu direito de compra, né, nas nossas almas e que pagou o preço e que assumiu o ônus e o bônus, né? Eu acho que isso é muito forte, isso é muito impactante, isso é muito lindo, isso é muito bonito, né? A gente conseguir identificar nos textos e nos textos antigos, numa história, né, como essa, uma figura, um tipo, uma função daquele que foi fiel, aquele que cumpriu exatamente o que a lei ordenava e ele foi fiel naquele cumprimento até o fim, com seus ônus e com seus bônus. Jesus nos comprou, nos redimiu, né, a preço de sangue vertido na cruz do Calvário, né, a longo sofrimento. Então, ônus e bônus. Ele nos redimiu, ele nos resgatou, como diz lá o texto de Isaías, capítulo 43, né, como você acabou de mencionar.